bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo. Meu nome é Marcos Daniel, eu sou estudante do curso de História da Univille. Nós, sob coordenação da professora doutora Cirlei de Souza, estamos desenvolvendo um projeto chamado Memórias da Cidade e Experiências Sociais na Pandemia do Covid-19, narrativas da comunidade acadêmica da Univille do campus de Joinville. Esse projeto está sendo desenvolvido através da disciplina de atividades de extensão e tem como principal objetivo produzir uma coleção de entrevistas orais em formato de podcast sobre as experiências sociais que estão relacionadas com a pandemia e a comunidade. Esse projeto visa principalmente compreender como cada indivíduo está vivendo o período de isolamento e como tem enfrentado o dia a dia e também como a pandemia afetou o seu trabalho, as angústias e os medos que o cotidiano do isolamento social provoca e também como Joinville se apresenta no futuro. O tema desse episódio será sobre impactos históricos. E para discutir um pouco com a gente, nosso convidado de hoje que será o professor Dr. Diego. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Poderia se apresentar para a gente? Olá, Marcos, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui conversando com você sobre um tema que nos afeta diretamente. Eu sou o professor Diego Finder Machado, atuo na Universidade da região de Joinville já pelo segundo ano, né? Sou professor nos cursos de Direito, de História, né? E de Artes Visuais. Atuo principalmente nas áreas teóricas, né? Então sou professor no curso de História de Teoria da História, História e Historiografia da África e da Ásia Contemporânea e na área de Patrimônio Cultural, né? Sou doutor em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina, né? Há algum tempo atrás já. Então, professor, vamos começar já com a nossa entrevista. A primeira pergunta é como o senhor vê esse evento que está acontecendo, a pandemia, né? O professor acredita que esse evento ele vai ser mais lembrado no futuro pelas suas medidas políticas e econômicas ou pelos acontecimentos sociais, como as mortes, os infectados e a desigualdade social? É uma ótima pergunta, Marcos, e é sempre um exercício difícil para o historiador, né, quando a gente começa a refletir sobre o futuro. Embora o futuro faça parte o tempo todo da dimensão do historiador, né? O historiador, quando estuda o passado, de alguma forma, né, está sempre se relacionando com o futuro, ou pelo menos o futuro desse passado. Então essa é uma reflexão muito interessante, né, por um momento que a gente vive de exceção, um momento que nós não estávamos preparados, né, tivemos que nos adaptar nesse momento, e agora a gente começa a refletir o que será esse mundo pós-pandêmico, né? O que a gente vai fazer depois que a gente sair, né, desse confinamento, quando a gente tirar as nossas máscaras, tá? E eu acho que a gente já pode começar a refletir sobre, a partir até das experiências do passado, de outras pandemias ou de outros momentos traumáticos como esse, né, de como a gente vai refletir sobre a maneira de interpretar isso como história, né, como passado. Eu acho que nós vamos ter que imaginar também outras temporalidades, porque a pandemia nos colocou, né, num presentismo, né? Primeiro que a gente, apesar de estar distanciado espacialmente, a gente se interconectou de uma forma nunca imaginada. A gente já usava essas redes todas, mas agora a gente vive virtualmente. A nossa experiência de tempo mudou bastante, né? A gente vive um presente que a gente já considera um pouco insustentável, um pouco, né? A gente fica fadigado com esse presente está acelerado, esse presente não nos traz segurança. E eu acho que a gente tem que começar a refletir também que futuros a gente quer, né? Então a gente já começa a ter uma experiência temporal diferente, né, de imaginar futuros alternativos, né, nesse mundo pós-pandêmico. Eu acho que nós vamos ter que fazer essa reflexão, né, e sobretudo a gente precisa, enquanto historiadores, combater a negação. Assim como a gente ainda combate, né, a negação de outros momentos traumáticos da história, como o Holocausto, a ditadura militar, nós vamos ter que combater a negação da pandemia, né, combater a negação de que muita coisa poderia ter sido evitada, né, de que, né, agora chegamos já a quase 4 milhões de mortes no mundo, meio milhão de mortes só no Brasil, né, que isso tem um efeito danoso e que isso poderia ter sido evitado, né? Então eu penso que a reflexão futura vai ter que juntar essas duas coisas, efeitos políticos e econômicos, e com a reflexão sobre os mortos, porque isso vai exigir da gente, né, experiências e debates de um luto público, né? Porque acho que a grande reflexão que a gente aprendeu nessa pandemia é que somos todos interdependentes, né?
Então, o mesmo ar que você está respirando aqui, eu estou respirando também, e por isso que a gente está usando máscara. O mesmo lugar onde você toca, eu também toco. O que te atinge pode atingir a mim, né? E não só interdependente entre nós humanos, interdependentes nós com outros seres vivos, com as plantas, com os animais. A gente tem que ter uma reflexão maior sobre o que a gente está fazendo. A maneira como a gente consome carne, a maneira como a gente lida com os animais, porque essas doenças surgem também disso. Então eu acho que isso afeta diretamente a maneira como a gente pensa. A gente pode pensar, começar a refletir sobre futuros alternativos, sobre que caminhos a gente tem que seguir. Tá? E eu penso que vai ser necessário, né? E aí os empreendimentos memoriais sobre o que está acontecendo agora vão ter que fazer um trabalho de luto público, lembrando que todas as vidas importam, ainda que a gente perceba no nosso cotidiano que algumas vidas são consideradas descartáveis, que algumas vidas não são choráveis, porque a desigualdade no luto se mostra evidente. A gente precisa fazer exercícios de memória que envolvam um trabalho de luto público e também um trabalho de memória coletiva sobre o que aconteceu. Nós temos que lembrar, né, que apesar de desgovernos, apesar, né, de uma biopolítica que se tornou uma necropolítica porque, né, favoreceu a morte de alguns, ainda assim houve inúmeras resistências, mas muitos grupos resistiram. Foi durante esse momento de pandemia que aconteceu os movimentos do Black Lives Matter após o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Ou seja, as pessoas, apesar das dificuldades de aproximação, criaram novos mecanismos de resistência, novas formas de resistência, e lutaram por um presente diferente e por um futuro alternativo. E eu acho que dessa forma que a gente precisa lembrar essa pandemia, já fazendo esse exercício imaginativo do que viveremos em um mundo pós-pandêmico. Sim. E já mantendo mais ou menos nesse foco, o professor acha que a pandemia ela tem um impacto muito grande historicamente? Acha que esse assunto ele vai ser abordado futuramente nos livros do ensino básico? Ou que que ele vai acabar passando batido, assim? Eu acredito que seria quase impossível a gente não lembrar desse fato, né? Por um bom tempo a gente vai ter que lidar ainda com isso que a gente viveu e, sobretudo, né, estados nacionais vão ter que lidar com essa culpa, né? Com essa culpa que leva a uma responsabilização, não simplesmente a culpa de poder ter feito mais ou não ter feito o que era necessário, mas pela responsabilização, né? E esse é um debate coletivo, democrático que tem que ser feito, né? E isso, sem dúvida, vai impulsionar estudos históricos, vai impulsionar materiais didáticos. Isso vai ter que entrar no ensino de história, por quê? Porque a gente tem que refletir, né, sobre como convivemos em sociedade em tempos de exceção como esse, em tempos de uma pandemia de dimensões que a gente não imaginava, né? Até porque é possível que a gente possa viver isso de novo, né? Na maneira como a gente vive com o ambiente, como a gente destrói os recursos naturais, é muito possível que a gente tenha que conviver novamente com pandemias. E nós vamos precisar de uma educação histórica que enfoque isso. Não que o passado possa nos dar lições, né? Eu acho que a história não tem que ter essa função moral, até moralista, mas que a gente não deixe as coisas caírem no esquecimento, que o passado se faça presente, até porque, né, o que a gente está vivendo agora não tem um desfecho previsível, e por mais que a gente seja vacinado, a gente vai ainda conviver com isso e com as marcas dessas perdas que a gente teve, né? 500 mil de mortes, né, tem um impacto imenso. Isso tem que ser pensado historicamente, tem que fazer parte da nossa consciência histórica enquanto cidadãos do mundo. É muito triste, né? A gente pensar que do jeito que a gente está levando a vida, a gente provavelmente vai ser levado a uma outra pandemia. É muito preocupante, né? É muito possível. E já, agora, voltando um pouco mais, o professor ensina a teoria da história, né? E voltando para essa maneira de se ver a história, o professor acha que a pandemia ela afeta a disciplina de história? Poderia dizer que ela abre novas maneiras de se olhar para a história e de se fazer história? Essa é uma pergunta muito boa, ainda que bastante difícil. E fico feliz de ouvir isso de um aluno meu de teoria da história. Eu acho que a gente tem que estar sempre refletindo, né, a maneira como a gente pensa historicamente. Isso é o legal de estudar a teoria da história. Porque é sempre como a gente estivesse olhando no espelho, né, não daquela forma narcisista, dizer como somos bons historiadores, mas quando a gente olha de maneira crítica para aquilo que a gente está fazendo. E eu penso, né, que momentos como esse, assim como foram outros momentos traumáticos que a gente viveu na história, momentos em que
e tantas pessoas, né, desapareceram, tantos nomes foram esquecidos da história, não foram lembrados. Eu acho que isso afeta, sim, a maneira de a gente pensar a história, né? A maneira como a gente vai escrever a história dessa pandemia. Isso vai envolver, para além de dados estatísticos, né, que a gente vai ter que sempre levantar. Hoje em dia a gente acorda, liga a televisão, vem logo um gráfico, né, mostrando números que são alarmantes e assustadores. Mas, para além disso, eu acho que a história pode trazer de volta, né, as subjetividades, as vidas, as histórias de pessoas que conviveram nessa pandemia e também a história dessas vidas que foram perdidas. Eu acho que alguns empreendimentos memoriais que já estão acontecendo, como, por exemplo, o site Inumeráveis, né, que a professora Raquel, aqui do nosso curso, estudou, escreveu sobre isso. Né, esse site que coleta narrativas de pessoas, né, de parentes falando sobre pessoas que morreram. Isso é uma iniciativa importante. No Uruguai vai se fazer um grande memorial, né, para reflexão sobre os mortos na pandemia. Né, os cenotáfios, né, ou seja, uma série de empreendimentos memoriais que vão tentar lembrar sobre isso. Sobretudo, a gente tem que lembrar, né, de como a gente quer escrever essa história. Eu acho que aquilo que a gente aprende com Walter Benjamin, de que a gente precisa escovar a história contra pelo, serve para isso também. A gente tem que escovar essa história contra pelo, né, mais do que falar dessa história dos governantes e dos desgovernos que a gente viveu. A gente pode fazer uma história das resistências, das lutas que foram vencidas, daqueles que batalharam e perderam, que caíram em batalha, né, porque a pandemia, né, não foi assim uma coisa que nos assolou, mas as pessoas não ficaram passivas diante disso, né? Lutaram contra a forma como o governo, né, coordenava a luta sanitária, né, contra a propagação do vírus, e várias outras coisas que estiveram unidas nesse momento de pandemia. Então, sem dúvida, isso afeta a maneira como a gente pensa a história e cada vez mais nos lembra que a gente precisa tirar do silêncio aqueles que foram silenciados, tirar dos esquecimentos que foram esquecidos, tirar da invisibilidade aqueles que foram invisibilizados. A pandemia invisibilizou muitas vidas, porque para muitas pessoas essas vidas não eram consideradas dignas de viver. Se elas não são choráveis na morte, elas nunca foram consideradas dignas de estarem vivas. E a gente percebe isso, né? Essa indiferença para aquela pessoa que de longe que morre. Isso coloca, né, a nossa própria compreensão como humanidade, né? Porque essa ideia de uma empatia imaginária, quando a gente fala, por exemplo, de direitos humanos, a gente fala que a gente pode entender que aquela pessoa que eu não conheço, que vive em outro lugar, que é distante, também tem dignidade, também é uma vida humana que tem que ser preservada. A gente entra nesse momento de pandemia e a gente percebe em discursos públicos de autoridades públicas, né, que algumas vidas perdidas não fazem diferença, que não importa se morrem pessoas negras, se morrem pessoas trans, se morrem indígenas, quilombolas, se morrem pobres. O problema é quando afeta os ricos. Ou seja, a gente precisa, então, enquanto historiador, né, falar desses grupos que foram muito mais vulnerabilizados durante a pandemia, né, aonde aconteceram essas mortes, né, e escrever uma história que tira essas pessoas da invisibilidade, do silêncio e do esquecimento. Tem uma imagem que eu acho bem legal, assim, que é uma crítica, né, que é numa parede de uma favela e tá pichado. O distanciamento social no Brasil sempre existiu. Então é uma reflexão pra gente fazer, né? Concordo plenamente. Até se você me deixar comentar essa imagem, é porque existe, né, no Brasil ainda uma marca colonial, né? A gente pode falar que nós somos um país que fez uma independência, que foi uma independência de elite, né? Que a gente nunca se libertou totalmente do jugo colonial. A gente ainda vive exclusões abissais, como diz o sociólogo Boaventura de Souza Santos, esses abismos que marcam uma diferença, né? Então, né, ainda existe um discurso que desumaniza o outro, né? Que bestializa, né, o outro, é considerado quase como um animal, né? Que serve para trabalhar, que serve, né? Então, a gente vê o tempo todo isso na maneira, né, se a gente olhar para o nosso sistema carcerário, né, com a população negra compondo boa parte desse sistema carcerário, a gente vê, né, que essa violência colonial ainda é cotidiana, que ainda persiste no racismo, no sexismo, no patriarcalismo, e que pessoas, só pela forma como elas aparecem para as outras, né, se é uma pessoa LGBTQIA+, que usa uma pessoa que nasceu homem, né, que foi considerado de sexo masculino, mas que se veste como mulher porque deseja
estar em outro corpo, ou porque tem gestos um pouco mais eloquentes, ou a pessoa só porque é negra, né, ela merece morrer. Então a gente percebe como existe ainda essa linha abissal. Então nosso mundo é dividido ainda. E quando a gente fala de distanciamento social, tem esse distanciamento claro entre as classes, entre raças, entre os sexos, os gêneros. E isso demarca também aonde, né, existe a vulnerabilidade maior. Quem está protegido, quem tem condições de ficar em isolamento social dentro de casa, quem pode fazer trabalho, quem tem que ir para a rua porque senão não passa fome, e que não tem apoio, que não tem acolhimento, claro, que o sistema de saúde não dá conta, porque essa pessoa é para o hospital público, e o hospital público não tem mais leite de UTI, que já não consegue ter o atendimento necessário, que a vacina não chega. Então, veja, né, e isso fica mais exacerbado no momento de pandemia. Então ela faz com que a gente reflita não só sobre a sociedade nesse tempo de exceção, nesse tempo pandêmico, mas como a sociedade é de fato. O que está acontecendo agora é que a sociedade sempre foi, só ficou exacerbado, ficou mais visível para a gente. E a gente tem que, enquanto historiador, aguçar nosso olhar crítico para isso, né? Para tirar mesmo essas histórias que foram invisibilizadas, esquecidas e silenciadas. Esse é o nosso desafio, né? Do que a gente vai ter que pensar a partir de um mundo que a gente espera, né? Acho que nutrimos a esperança de um mundo pós-pandêmico. E a gente sempre pode imaginar ainda que esse futuro pode ser melhor, né? Então, professor, ali no começo, lá na primeira pergunta, o professor falou um pouquinho sobre revisionismo histórico, né? A gente vive num momento que é repleto disso, a gente vê principalmente ali sobre o nazismo, o holocausto, são coisas que sofrem muito com esse revisionismo. O professor acha que a pandemia ela é um tema passível de revisionismo históricos num futuro não tão próximo assim? Boa pergunta também, né? É um tema que eu debato muito com os meus alunos em Teoria da História 2, né? Os revisionismos e negacionismos da história. E é interessante porque, assim, a interpretação histórica, no momento que a gente vive, ela é quase imediata, né? A gente já perdeu aquela ideia de um distanciamento temporal, que eu precisaria que esse passado esfriasse para a gente poder reacender na narrativa histórica. A gente escreve história no calor dos acontecimentos. Né, o passado está aqui no nosso calcanhar, né, está nos chamando e a gente tem que falar sobre ele. E é interessante, porque ao mesmo tempo que a gente já está falando enquanto historiadores da pandemia, já está escrevendo, tem muito trabalho já sendo produzido, ao mesmo tempo a gente percebe que nesse mesmo ato já está acontecendo a negação. A negação, né, da própria responsabilidade, né, de pessoas que poderiam ter feito algo e não fizeram e que não assumem responsabilidade. A negação de que esse vírus é mortal, ainda a gente vê o tempo todo, né? Não, a gripe mata mais, as pessoas morriam sempre, né? Agora continua morrendo, tem gente que morreu diz que é Covid, mas nem era Covid, tem um caixão sendo enterrado vazio, ou seja, sem falar que a gente vive aí um outro momento que é pensar uma interpretação histórica no calor dos acontecimentos em tempo de mídias digitais que permite o quê? As fake news. Então a negação e desinformação está aí. Então, para o historiador é um trabalho muito mais difícil, né? Porque a gente vai ter que buscar as nossas fontes e fazer uma crítica muito mais aguçada disso, né? Para combater essa negação e para que aconteça algum tipo de responsabilização, reparação, né? A nossa interpretação vai ter que ser muito mais crítica. Então é isso, professor. Muito obrigado pelo papo. Foi muito interessante, foi muito legal. A gente agradece muito sua participação. Também agradecemos a você que ouviu até aqui. Então até a próxima. Tchau.